Então, mais uma vez, feliz sábado a todos. Eu peço que todos e todas participem e possam colaborar, porque assim nós vamos ter um estudo bem rico e que vai trazer aí crescimento para todos e todas nós. Eu vou estar falando, a segunda parte do tema Misoginia e Sociedade Principal. E agora, antes da gente começar, eu vou pedir a Rayane que ela faça para a gente, traga para a gente um resumo do que foi o último estudo, já que essa é uma segunda parte do estudo que a gente está fazendo em cima de um artigo que a Ancien Tess postou e colocou para a gente estudá-lo, no Media Broadcast. Então, que a Rayane possa trazer vamos ouvir o resumo que a Rayane vai estar trazendo para a gente da última aula. Bom dia, Cris. Bom dia. No seu estudo anterior, você trouxe um artigo que ele se trata sobre misoginia e sociedade principal, como você disse. E ao longo desse estudo, nós conseguimos fazer um ponto de que, nesse contexto, sociedade principal seria voltado aos modelos de famílias tradicionais que são impostas pelo patriarcado. E aí a gente buscou o significado, da palavra trivializar, que a trivialização da misoginia, no caso, se refere a banalizar ou se tornar conhecido de todos, tornar algo vulgar. E o caso que foi tratado nesse artigo, que a gente está estudando com você, é o de uma mãe, que ela mandou uma carta através de notas adesivas que ela conseguiu, através da filha dela, ela mandou isso para a escola, e era um pedido de ajuda. E a mãe, ela escreve, nessas notas adesivas, que o namorado dela, ele assegurava, prendia ela contra a vontade dela, e ela estava com medo de que o filho dela, de 4 anos, estivesse morto, porque ela não via ele há meses. Então, esse caso, ele chega às autoridades, e os policiais, eles prenderam o namorado dessa mãe, e o nome, desse namorado é Tosland. E o Tosland, ele é um homem jovem de 35 anos, que ele foi denunciado 2 vezes por sequestro. Ele enfrenta também uma acusação de assassinato do filho da namorada dele, no caso, essa mãe, que ele foi encontrado morto dentro de um freezer, e ele foi preso há uns anos atrás, que no caso seria no ano de 2018, ele foi preso e ele tem acusações de agressão doméstica. Algo importante também, que você ressaltou para a gente, é que o Tosland e a mãe, eles começaram a namorar em março de 2021, e pouco a pouco ele foi exercendo cada vez mais controle sobre ela. Ele abusou dela, de diversas formas, tirou ela da rede de apoio da família que ela tinha, confiscou chaves, telefone do carro, controlou a mídia social dela, e ele também pediu demissão do emprego dela em nome dela, como se fosse ela, e ela chegou a um ponto, assim, muito extremo com ele, de que ela queria sair, assim, de uma sala, mas ela não podia porque estava trancada. E ele possui um defensor público, o que se chama Scott Coffey,
E esse defensor público, ele diz a respeito dessas acusações que o Tosland está sofrendo, que ele procurará uma avaliação de saúde mental para o seu cliente e que é muito cedo para saber o que aconteceu. E ele diz também, né, nos depoimentos, que o histórico criminal de Tosland é mínimo. Então, o que é considerado mínimo? Né? Mesmo com a prisão em 2018, acusações de violência doméstica de Tosland, o histórico criminal dele é considerado mínimo, mesmo assim. E o defensor público também, ele diz em depoimentos que a violência doméstica não é uma acusação incomum, e que se essas acusações forem verdade, então estão fora do caráter de Tosland. Então, a gente conseguiu chegar à conclusão de que essa fala dele, né, de que mesmo que se o Estado está dizendo, né, se essas acusações forem verdade, isto está fora do caráter de Tosland, é a mesma coisa que ele dizer que deve ter havido um agravamento que fez este homem, né, cometer o que ele cometeu. É como se fosse responsabilizar a vítima pelo que aconteceu com elas. Então, por isso também que é trivial e também os casos de misoginia como esse são tratados como comuns e não como crimes. Não são tratados com o devido impacto que deveria ter. E hoje, então, esse foi o primeiro ponto, né, que você tratou no seu estudo anterior, e hoje você vai trazer o segundo ponto desse artigo, que é destacar o silêncio da fonte que traz o artigo em relação a esse caso. Obrigada, Rayane. Ótimo resumo. Então, aqui no quadro nós já temos colocado que traz à nossa memória um pouco do estudo passado. E antes eu estava com cartaz, né? Eu estava na minha casa, então lá eu fiz um cartaz. E para quem se lembra, no cartaz estava justamente o ponto de destacar a resposta do defensor público. Alguém se lembra o que esse defensor público havia dito? E queira, talvez, compartilhar com a gente agora? Vamos lá. Querida, alguma coisa da saúde mental dele, mas eu não lembro exatamente as palavras. Isso, obrigada, Dani. Mais alguém? Pode ir pensando aí. Tem essa parte, eu vou colocar aqui, que é... Ele disse... Vou colocar aqui na frente. Ele ia procurar ação de saúde mental para seu cliente.
O que mais? O Cris, posso Sim, falar? pode falar. Ele também disse que era muito cedo para saber, neste caso, o que aconteceu. Exato. Ele mencionou que era muito cedo para saber o que havia acontecido. E mais especificamente, ele disse que a justiça estava muito rápida. A gente vai ler o artigo de novo, porque tem pontos no artigo que é necessário serem lidos novamente. E tem mais um ponto que ele mencionou, que eu gostaria de destacar e que na semana passada, bom, na última vez que nós estudamos sobre esse assunto, eu destaquei. Alguém se lembra? Eu posso falar, Cris? Pode. Ele disse que o histórico criminal do seu cliente era mínimo. O histórico criminal era mínimo. E aí a gente debateu, nós frisamos em cima disso o que poderia ser considerado mínimo. E nós fomos olhar novamente para a ficha criminal de Tusley. E agora, então, eu vou começar a fazer as considerações dos pontos de hoje, porque esse artigo está separado em 2 pontos, mas dentro da segunda parte, há 2 pontos para fazer. Então, hoje, nós vamos ter 2 pontos para fazer. 2 pontos a se considerar. Como a Rayane disse, nós vamos ver que até em uma fonte que deveria ser considerada segura, há uma falha. Dois, a defesa dada foi que mesmo que as acusações estivessem corretas, elas estavam fora de caráter. E nós vamos tentar entender o que esse defensor estava querendo dizer com isso. Mesmo que as acusações estivessem
corretas estavam ou foi fora de caráter. Agora sim, nós podemos ler o artigo, então começar a entender esses fatores e tentar esclarecer esses dois pontos. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês, vou colocar o artigo para a gente ler, nós vamos ler juntos. Vocês já estão visualizando? Sim? Sim. Quem poderia começar a ler para mim? E quem for ler agora, se quiser e puder, pode ler o artigo até o final, por favor. Pausadamente e bem de forma que seja entendível, né? Para todos acompanharem, por favor. Alguém poderia? A Rayane vai estar lendo, ela já se disponibilizou. Uma menina deu à sua professora uma nota de sua mãe pedindo ajuda. Em sua casa, a polícia encontrou uma criança morta em um freezer. Quando uma mãe de Las Vegas mandou sua filha para a escola primária na terça-feira de manhã, ela deu à menina uma pilha de notas adesivas para dar à sua professora. As mensagens, disse a polícia, eram um pedido de ajuda. A mãe escreveu que seu namorado a segurava contra sua vontade e que ela temia que seu filho de 4 anos, que ela não via há meses, estivesse morto, de acordo com seu advogado. Depois que a escola relatou a carta às autoridades policiais, os policiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas chegaram à casa e prenderam o namorado, Brandon Tosland, de 35 anos. Ele foi denunciado 2 vezes por sequestro. No dia seguinte, quando os detetives revistaram a casa, encontraram um freezer na garagem. Dentro, disseram as autoridades, estavam os restos de uma criança. Mais tarde, membros da família o identificaram como sendo o menino de 4 anos, disse o advogado da mãe, Stephen Stoll, The Washington Post. Tosland agora também enfrenta uma acusação de assassinato, disse a polícia. Scott Coffey, o defensor público de Tosland, disse em entrevista ao The Post que procurará uma avaliação de saúde mental para seu cliente e que é muito cedo neste caso para saber o que aconteceu. Ele também acusou a aplicação da lei de ser muito rápido para determinar os fatos do caso e disse que ainda não revisou as provas contra Tosland. Seu histórico criminal é mínimo, acrescentou Coffey.
Toslandi foi preso em 2018 e carregado com 2 acusações de agressão doméstica, mostram os registros do tribunal. No ano seguinte, ele não contestou. O COF disse que a violência doméstica não é uma acusação incomum e que, se o Estado está alegando é verdade, certamente está fora do caráter de Toslandi. Durante entrevistas com os detetives, a mãe disse que Toslandi havia abusado dela e que ela não estava autorizada a sair de casa sozinha ou entrar na garagem, de acordo com um noticiário de quarta-feira da polícia de Las Vegas. A mãe viu seu filho de 4 anos pela última vez em dezembro. Ela contou aos detetives. Ela temia que ele estivesse morto e não podia obter uma resposta direta de Toslandi, disse Stubbs. Depois que o corpo da criança foi encontrado no freezer esta semana, os detetives descobriram um grande buraco no quintal. O departamento de polícia confirmou ao Depost Spencer disse à revista Las Vegas Review Journal que sua equipe acredita que Toslandi planejava usar o buraco de 8 pés de profundidade para enterrar o garoto. Spencer também disse ao jornal que a polícia encontrou sujeira em um U-Haul estacionado na entrada da garagem. Toslandi e a mãe se encontraram através de seu falecido marido, que morreu em janeiro de 2021, de uma doença respiratória não especificada, disse Stubbs. Após a morte, Toslandi supostamente a confortou e os dois se aproximaram. Eles começaram a namorar em março de 2021, de acordo com Stubbs. Nesse mesmo mês, a mãe e seus 2 filhos mudaram-se para Toslandi e, pouco a pouco, ele começou a exercer cada vez mais controle, disse Stubbs. A mãe disse a Stubbs que Toslandi abusou sexualmente, física e emocionalmente dela durante meses. Stubbs disse que Toslandi a alienou de sua família, confiscou suas chaves de telefone e do carro, controlou sua mídia social e deixou seu emprego em seu nome. Toslandi também supostamente instalou cadeados, vigilância por vídeo e sensores de movimento que ele poderia monitorar em seu telefone, de acordo com Stubbs. Só piorou ao ponto de, finalmente, em dezembro, houve um dia em que ela tentou sair de uma sala e ela estava trancada, disse Stubbs. E a partir daí, ela foi mantida cativa. Toslandi supostamente manteve a mãe presa e ameaçou matar seus filhos se ela tentasse sair. Desde o momento em que foi mantida cativa em dezembro até quando foi resgatada, nunca houve um momento em que ela pudesse ter fugido de casa com sua filha, disse Stubbs. Ele se certificou disso. O advogado de Toslandi, Coffey, disse que não podia comentar as alegações de abuso porque ainda não tinha recebido documentos da investigação. Eu certamente entendo por que ela quereria se colocar à frente da investigação, disse Coffey, rindo-se à mãe. Até que tenhamos a oportunidade de olhar para as coisas, tudo é uma possibilidade. A mãe começou a planejar a sua fuga semanas atrás, quando, durante as viagens de semana com Toslandi para deixar sua filha de 7 anos na escola, ela encontrou um bloco de notas adesivas e uma caneta no carro de Toslandi, de acordo com Stubbs.
Durante o minuto em que levou Toslande para acompanhar a menina até o guarda da travessia, a mãe, enquanto supostamente algemada no carro, escrevia rapidamente anotações. Segundo Stubbs, segunda-feira à noite foi a primeira oportunidade da mãe para agir em seu plano. Por alguma razão, a filha foi autorizada a dormir na mesma cama que a sua mãe, disse Stubbs. Então, a mãe orientou sua filha sobre o que fazer. E no dia em que foram resgatados, a mãe conseguiu esconder as anotações sobre a pessoa de sua filha. Quando a menina de 7 anos chegou à escola, ela entregou as anotações ao seu professor, disse a polícia. A mãe e a filha, embora lidando com o trauma de sua experiência, são gratas aos funcionários da escola e às autoridades policiais que as resgataram, acrescentou Stubbs. Funcionários responsáveis pela aplicação da lei não identificaram a causa da morte do menino. Uma autópsia está sendo conduzida pelo escritório do Clark Coulter Coroner, disse a polícia. Toslande, que segundo o seu advogado está detido na cadeia do condado, deve voltar ao tribunal na segunda-feira. Então, vamos agora agora e vamos para o primeiro ponto, que é olhar para essa fonte de informação, que é o Washington Post, e observar a falha. Então, é uma fonte de esquerda. A defesa da violência doméstica é citada como sendo mínima e comum, como vocês viram no artigo. E, com isso, é necessário que lembremos que a anciã Tess nos ensinou que, mesmo em uma fonte confiável, pode ter 80% de verdade ou até mesmo 20% ou 10% de verdade. Por isso, faz-se necessário ter um olhar clínico para saber identificar se há algo que, porventura, não está sendo colocado como simples ou banalizado, como nesse caso, que se tornou comum, uma fala que foi colocada como mínima e comum e, na verdade, deveria-se ter sido contestada. Esta é uma publicação que não condena as palavras ou a posição desse defensor público. Este é apenas mais um exemplo da tolerância que a sociedade tem em relação ao abuso de gênero. Se nós olhássemos para esse artigo sem esse olhar clínico, sem apontarmos isso, poderia passar desapercebido esse fator principal, esse ponto tão importante. Como seria olhar para um texto, para um artigo, e com um olhar clínico? Eu vou pedir a Renilde que traga para a gente um pouquinho, que fale sobre a leitura lateral, a importância da leitura lateral. Renilde, você pode compartilhar com a gente? Sim, Cris. A leitura lateral é uma técnica fundamental para a leitura em linha, cuja publicação... Leitura lateral, ela nos ajuda a ver nas entrelinhas. Consiste em verificar o que se lê
enquanto se lê, fazendo uma pesquisa paralela, pesquisando em páginas e em outras fontes, não indicadas no texto, o que torna uma leitura mais profunda. Sim. Ainda dentro da leitura lateral, é uma técnica, a gente deve falar que é uma técnica fundamental para a leitura em linha, né? E isso, na publicação, não exige validação por parte de autoridade científica. Apesar de, no argumento da veracidade, a confiança dos conteúdos, a distinção entre suportes de leitura ser irrelevante, já que é boa prática a combinação contínua de meios para traçar a rede de informação oculta por detrás do texto. Ótimo. Muito obrigada. Tá. Então, é importante que nós tenhamos essa prática. É importante que nós coloquemos esse olhar clínico, que nós comecemos a usar. Na verdade, já está tarde, a gente precisa usar isso, né? Desse olhar clínico, de usar a leitura lateral, de ler um artigo de forma segura, né? E analisando de fato. Porque, nesse caso do artigo que nós lemos, poderia passar essa parte tão importante, né? E nós estaríamos aí, talvez, se nós lemos e passamos isso adiante, nós estamos contribuindo para normalizar a colocar como comum o abuso de gênero, e não é o que nós queremos. Bom, eu agora vou tentar nos levar a um ponto em que a anciã Tess, no artigo, ela, nos comentários dela, ela pede para que nós entremos. E ela pede que nós reservemos um momento para transferir esta situação para uma situação racial. Agora, nós vamos imaginar uma situação motivada por motivos raciais, e não por gênero. E considere que este defensor público ainda teria, considere se esse defensor público ainda teria o seu trabalho. E se ele o fizesse, como a sociedade reagiria a isso? E eu vou pedir a ajuda da Rose para ilustrar isso para a gente melhor, para transformar essa situação do artigo, que é um abuso de gênero, aqui se trata de um abuso de gênero, e o crime está motivado, né, por motivos de abuso de gênero. Eu quero que ela transforme isso, que ela me ajude a ilustrar isso para todos nós, transformar isso em motivos raciais. Ei, Cris. Então, a gente pode começar agora a imaginar isso como um crime baseado na raça, como a Cris falou, e a gente vai começar a imaginar como seria. Se fosse um crime racial, se fosse um homem negro, passando por uma situação de injustiça, onde ele tem é induzido a uma acusação falsa, e como seria isso? Em que a gente pensa imediatamente? Em grupos de defesa desse homem. E a gente pode pensar no Black Lives Matter, que é um grupo de defesa de negros, de negras. E também a gente sabe que esse grupo ele está inserido dentro do movimento dos homens, dos direitos dos homens. Daí a gente vai imaginar a repercussão que tudo isso iria causar na mídia, no mundo,
nas redes sociais, isso seria uma explosão de manifestações. Mas quando a gente olha com relação a gênero, a gente não vê isso. A gente vê o que a Cris acabou de trazer para a gente, que é como se isso fosse algo mínimo. E quando ele fala desse caráter que a Cris vai trazer para a gente, porque, na verdade, é sempre culpa da mulher. E não há um movimento que faz toda essa... Porque a gente vive no patriarcado, a gente está inserido no mundo onde o poder está nas mãos dos homens. E toda manifestação feminista não é olhada com bons olhos, na verdade é combatida. Então, quando a gente faz essa troca e a gente olha isso baseado em raça, fica muito claro como que funciona com relação a gênero. Obrigada, Rose. E eu achei bem claro, gostei da forma com que ela colocou. E eu vou perguntar agora para a Dalva. Dalva, você compreendeu o que a Rose trouxe para a gente quando ela tirou da visão de uma motivação de abuso de gênero e trocou isso para uma motivação racial? Dalva? Talvez ela não esteja me ouvindo. Eu vou passar para uma outra pessoa. Enquanto ela não responde, Dalva, você pode se preparando aí. A Rose vai dar mais um pedacinho da contribuição, mas se você estiver me ouvindo e quiser falar um pouco sobre o que você entendeu quando a Rose mudou isso para racial, eu vou te ouvir. Eu só quero reforçar que não é que não pode ser defendido quando está baseado em raça. Deve ser defendido, deve repercutir. O que a gente está querendo mostrar aqui é a diferença e como é discriminado, como é marginalizado com relação a gênero, tá? É só isso. Ainda não escuto a Dalva, eu vou passar a pergunta para uma outra pessoa que esteja aqui na sala. Eu vou perguntar para a Jéssica. Jéssica, você está aqui e quer compartilhar e contribuir? Você entendeu? Se não tiver entendido também, pode só dizer que não entendeu e a gente vai tentar esclarecer ao máximo para que possa ser entendido, porque o objetivo realmente é a gente tentar fazer com que todos entendam, compreendam essa parte de quando tira do gênero e leva para o racial, como é mais fácil da população se manifestar. Jéssica, você pode contribuir? Sim, sobre essa diferença, eu vejo uma coisa que, como posso falar? Não sei, igual a Rose falou do Black Lives Matter, sobre Sim. a questão da repercussão em si. E quando é algo nacional, ou quando Trump fez aquele discurso de nacionalismo dele, que gerou comoção com relação às mulheres, tá incomodado, volta para o país de onde veio, teve uma repercussão maior, não só racial, de homens negros ou coisa parecida, mas também do nacionalismo em si. E quando é uma coisa mulher, independente de qualquer nacionalidade ou qualquer coisa que venha em volta da violência, é uma coisa já tão comum, entre aspas, que como nesse artigo falou, é uma coisa que virou banal, virou algo que é só pedir desculpa e voltar que está tudo bem, para não acabar com um casamento, algo religioso ou coisa parecida. Então, por uma coisa que vem sendo muito antiga, é desvalorizado por isso, enquanto algo que é racial ou quanto algo que é
da parte nacional, nacionalismo, essas coisas, acaba sendo repercutido porque atinge não só mulheres, mas homens também. E isso se torna mais repercutido, entendeu? Sim, muito obrigada por sua contribuição, Jéssica. Muito obrigada. Então, com o comentário da Jéssica, deu para perceber que ficou bem colocado, que deu para a gente, está dando para a gente entender. Então, a partir daí, a gente pode continuar olhando e a gente vai ver o seguinte, que o defensor aqui, ele não está usando comum para ilustrar a horrível normalidade do abuso de gênero, mas para sugerir que não se trata de uma acusação grave. Olha como é absurdo. O comum, quando ele está colocando essa palavra, ele está se referindo a quê? A violência de gênero ou doméstica. Certo? E aí ele está dizendo que isso aqui é igual a quê? Não é grave. Não é grave. Esse é o primeiro ponto dentro da segunda parte. Agora nós vamos para o segundo ponto. Que eu já estou até ficando sem espaço no quadro. Eu vou tirar uma foto aqui. E eu vou apagar o quadro. Depois eu mando a foto do quadro para vocês. Também o artigo, que eu acho que todo mundo tem um artigo, mas ainda assim eu vou mandar. E vou mandar também as considerações da TES, da anciã TES. Tá bom? Então, vamos para a segunda parte. Vou apagar o segundo ponto. Acho que eu vou apagar. E também. Ponto 2. A defesa dada, né? Foi que mesmo que as acusações estivessem corretas, foi o quê? Vocês lembram? Foi Fora de caráter. fora de caráter.
Ou seja, deve ter havido uma influência ou agravamento que fez este homem fazer o que ele fez. Isto é, uma transferência de responsabilidade pelo crime, mesmo que o réu seja culpado, para a terceira pessoa, ou seja, a culpa é de quem? Da vítima, Quem é a vítima? a mulher. A culpa é da mulher. Que vítima é esse homem? Isso nos faz lembrar do direito dos homens, não? Vitimização, quando a vítima se torna culpada e quando o agressor se torna vítima. Nós ouvimos com muita frequência algumas perguntas para uma vítima. Vocês sabem algumas? Eu sei uma e vou começar com uma. Se vocês souberem alguma, por favor, contribuem aqui. Eu vou dizer uma. O que você fez? Para que ele lhe fizesse mal? Isso é uma pergunta que uma vítima pode ouvir. Vocês sabem mais alguma? Por que você não o deixou? Sim. Mais alguém pode contribuir? Por que você não o denunciou? Mais alguém pode contribuir? Em casos mais extremos, por que teve mais filhos com ele? Mais alguém pode contribuir? O que você provocou sabendo que é um ponto que ele não aguenta ouvir? Mais alguém pode contribuir? Por que você não tem paciência com ele e tolera as coisas que ele faz? Mais alguém pode contribuir? Eu acho que é suficiente por agora. Mas com certeza essas perguntas não estão caladas por aí afora. Mas nós temos que continuar esse estudo, porque a gente vai chegar no final do ponto. Embora agora seja inaceitável em alguns países e situações dizer essas palavras explicitamente, em vez disso, é usada uma linguagem codificada. Como foi nesse caso no artigo. Para transferir a responsabilidade pelo crime do agressor para a vítima. Por quais razões estamos mesmo vendo esse artigo? Será que um artigo desse, que já começa como título do artigo, tão avassalador, ruim, uma menina deu à sua professora uma nota de sua mãe pedindo ajuda em sua casa, a polícia encontrou uma criança morta em um freezer. Por que
será que nós estamos trazendo para estudo um artigo assim? Será necessário? Por que não estamos abrindo a Bíblia e estudando? Será mesmo que nós estamos com a mensagem correta? Por quais razões este artigo foi compartilhado pela anciã Tess para nós? Nós precisamos olhar para a defesa feita por um defensor público. Nós precisamos ver e identificar o fracasso de qualquer publicação para condená-lo. Ele não foi condenado. Nós temos uma fonte que deveria ser confiável, mas é nos pedido agora mais que nós temos que ler e ter formas de ter olhar clínico, uma leitura lateral. Não estamos seguros de forma alguma. É necessário estudar, estudar, estudar. É necessário ter olhar amparado com a luz do clamor da meia-noite. Nós temos um papel a desempenhar. Esse artigo ilustra a atitude de grandes camadas da sociedade e das partes desse movimento, também desde 2019, este movimento tem continuado a lutar contra esta questão e o fará até que a última pessoa tenha permitido que a mesma mensagem transformasse o coração e a mente ou deixe o movimento, escolhendo o caminho mais largo e fácil da sociedade e da cultura. Eu acho que tem mais um ponto ou mais algo para contribuir. Eu vou abrir agora para ela falarmos. É importante quando você traz, Cris, sobre essa fonte que traz o artigo, a informação, quando essa fonte traz essa informação sobre esse defensor público, mas não condena, não se coloca, porque ela é de esquerda, ela está tornando isso, ela está ajudando a tornar isso uma coisa comum. Ela está mostrando que é tolerante com esse tipo de discriminação de gênero. E quando a gente faz lá a comparação racial, né, quando a gente faz tenta imaginar isso se fosse com relação à raça, a gente deve lembrar que há mulheres pretas no gênero, que a gente deve lembrar dos LGBTQIAP+, que faz parte do gênero. Por isso a gente fala gênero, né? E quando a gente vai estudar esses artigos, isso pode passar. Isso pode... É bom que a gente saiba e identificar. Ele não falou nada que não é verdade. Se a gente for fazer uma análise lateral, vai ver o caso e vai ver que é verdade. Uma outra coisa que eu quero trazer é que a gente pode pensar, mas como ela não conseguiu sair dessa relação? Sempre tem esses pensamentos. Então, ela estava na casa que era dela, era na casa dele, eu acho, Ela, em algum momento, abusador. Ela foi para a casa dele. Sim. E ele colocou câmeras por toda a casa. Ele delimitou onde ela poderia ficar e de onde ela não poderia passar.
porque ela apanhava muito. Ela não podia ficar com as crianças. E agora, no final, ele a trancou no quarto somente. Então, ela era monitorada 24 horas pelo abusador, né? Ela não podia ir na garagem, onde estava o freezer que tinha a criança dentro. Por isso, ela não sabia onde o paradeiro do próprio filho, né? Só para esclarecer. Uhum. Então, eu vou chamar a nossa atenção agora a algo bem real. E eu tenho certeza que tudo isso é muito real. Mas é muito importante também, assim como a sociedade se manifesta e condena corretamente o racismo, mas continua encarando como comum violência doméstica e de gênero, e não grave, também milhões, talvez bilhões, condenam corretamente a violência injustificada na Ucrânia. Eu disse corretamente. Mas, em média, uma mulher ou menina é morta por um homem em sua própria família a cada 11 minutos. 27 mil só em 2020. Essas são as estatísticas de assassinato. Fora os bilhões de mulheres que vivem com os danos do preconceito do dia a dia. E eu queria terminar com um exemplo. Eu sei que o Dani está aqui com a gente e eu queria ver se ele podia participar com a gente agora. Dani, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Lembra daquele bate-papo que a gente teve, daquela conversa, no final de um estudo, ficou aberto e a gente teve ali uma conversa e você trouxe uma coisa pessoal sua. Eu não sei se você quiser compartilhar com a gente agora sobre algo que te tocou muito, que você ficou muito sensível, de um morador de rua, se não me engano, e que estava, acho que pedindo alguma coisa para comer. Você lembra dessa situação? Lembro. Eu não lembro por que eu trouxe aquilo, mas eu lembro. Foi assim, foi muito forte para mim a cena. Uhum. Eu lembro que eu estava descendo no metrô lá em São Paulo e aí, assim, ela literalmente parecia uma cena de filme. Estava descendo esse cara rolante e ele não estava apenas pedindo comida, ele estava assim no chão. Ele tinha um pouco de farelo de um pedaço de um pão assim e o farelo caía no chão. E com uma mão ele estendia a mão pedindo comida e com a outra ele pegava esse farelo do chão e colocava na boca. E eu arrumei todas as desculpas na minha cabeça porque eu não tinha como ajudar. Eu olhei para o lado, não tem nenhuma venda aqui para comprar nada para ajudar essa pessoa. Sendo que se eu subisse esse cara rolante, tinha 300 coisas lá em cima. Eu lembro... tô lembrando agora. Isso me fez perceber que eu não amo o meu próximo. Porque o meu próximo, numa conversa que eu tive com você aí na escola, é aquelas pessoas que estão ao meu alcance, né? Esse é o meu mundo. O mundo que eu tenho que salvar, a pessoa que está no meu alcance. E se eu não me preocupo com a pessoa que está no meu alcance, por que eu acho que eu vou levar o evangelho ao mundo e salvar milhões, sendo que quem está do meu lado, eu não faço nada? E aí eu estou com a ambição de levar o evangelho para o mundo inteiro, de salvar o mundo, de ajudar o mundo todo, sendo que quem eu estou aqui, né, no pouco, no muito. Se quem está perto de mim, eu não faço isso. Quem está distante, então, por que eu faria alguma coisa? E foi muito forte, assim, isso me deixou impactado por essa experiência de
de perceber que eu ainda tenho problemas de amar realmente o meu próximo como Jesus amou. Sim, mas junto com isso, não sei se você se lembra, mas também a gente levou assim para um lado da questão, será que a gente tinha que estar olhando para o sexismo mesmo, se tem tantas pessoas dessas pelo mundo afora que a gente vê aí e a gente precisa ajudar, sabe? Você lembra disso, que a gente acabou pontuando? Sim, eu acho que foi um comentário que foi adicionado, eu achei que foi muito pertinente. Foi em relação a isso, tipo assim, esse é o nosso foco hoje, né? Tudo bem, existem essas pessoas nessas situações, mas quantas pessoas existem nessa situação de sexismo que é o que a gente deveria estar focado em precisar ajudar, mas eu não lembro exatamente todos os pontos assim foram falados. Muito obrigada, Dani, porque você está contribuindo para o raciocínio que naquele dia a gente começou e agora eu vou trazer de novo assim, o ponto. E obrigada por você expor uma coisa pessoal e que te tocou. Então, foi exatamente isso, o Dani já colocou aí para a gente, e em cima disso eu vou trazer o ponto que eu quero abordar. Era sobre um morador de rua, né? Ele pedia algo para comer e estava pegando migalhas, não sei. Mais como o Dani colocou, ele se sensibilizou muito, tocou bastante e trouxe... E depois a gente trouxe essa questão para ser analisada, né, entre a gente, que pensar se sobre priorizar agora combater o sexismo é mesmo, né, o que a nossa mensagem precisa estar voltada, né? Sendo que essas questões tão importantes, também de fome, maltrato de pessoas injustamente espalhadas pelo mundo, né? Elas estão aí. E eu pude contribuir com o raciocínio, e outros também que estavam juntos, e de que na verdade, está super certo nos sensibilizar e não suportarmos, como o Dani, sabe, ver essas coisas sem fazer nada. Mas o que acontece é que, no caso do sexismo, é o pecado mais profundo, o pior, o mais antigo, a mais fundamental forma de discriminação, está sendo banalizada, desconsiderada e vista como comum. O mesmo horror que nos causa ver um morador de rua com fome, sem ter onde morar, uma pessoa jogada pedindo algo para comer, ou mesmo em situação de miséria, deveríamos sentir quando vemos uma mulher sendo maltratada, calada, sendo rebaixada, sendo objetificada, desconsiderada, meninas sendo abusadas, gays sendo maltratados, excluídos, meninas sendo colocadas como sexo frágil e imposto para elas somente cuidar de casa e aprenderem a serem boas esposas e servirem a seus maridos, serem capazes de terem filhos e serem serenas, comportadas e sujeitas. Isso deveria nos causar tamanha tristeza e desconforto, porque isso é o que nós estamos entendendo, que Deus está condenando e quer limpar de nós. Se alguém tiver agora algo mais para contribuir, alguma pergunta para fazer, pode abrir o microfone, pode falar, pode mandar mensagem, e a gente vai, então, ouvir, e depois nós vamos encerrar com uma oração. Oi, Cris. Sim, Só queria ressaltar o quanto que é importante, né, a gente estar presente o máximo aqui nos estudos, a gente estar lendo os artigos,
porque é um treino. Como você falou com o sexismo, né, a gente sabe que é o mais antigo, o mais profundo, tem muita coisa que a gente faz e ainda não percebe. Olha só, uma fonte, né, tão assim, que a gente pode considerar correta, deixou passar, batido uma coisa tão grave, o que dirá nós também, né, que estamos nessa caminhada. Aí eu me lembro de um comentário que a Anciã Tess fez em um artigo, que ela fala, né, que muitos que estão nesse movimento, seja homens, mulheres, jovens, mesmo que se considerem progressistas, se não estiver acompanhando bem, vão falhar. E ela fala que as lealdades políticas que a gente tem, muitas vezes a gente acha, eu sou de esquerda, eu tô tranquilo, não é só isso, é muito mais profundo. Aí tem uma frase que ela fala assim: para aqueles que dedicaram tempo para se educar sobre sexismo na sociedade, o artigo fornece um exemplo perturbador do quão difundido e terrível realmente é. Ou seja, se a gente não estiver se preparando, por mais que a gente diga que é de esquerda, se ache progressista, nada disso vai adiantar. É só essa escola, né, que nós estamos nela todos os dias, lendo, aprendendo e colocando em prática, né, que é muito importante. Estava até comentando com o Renildo que a gente tem que ser como um grifa-texto nas situações do nosso dia a dia. Porque as pessoas, elas muitas vezes não estão enxergando, e a gente tem que ser aquele grifa-texto que vai lá e deixa bem explícito, e mostra para as pessoas, para elas também se educarem. Então, é muito importante, foi muito bom esse estudo, viu? Deus te abençoe. Obrigada, Mengi. Mais alguém gostaria de contribuir? A Rayane? Eu gostaria só de, voltando um pouco sobre a questão do defensor público, né? Teve em um momento que ele deu um depoimento, não me lembro muito bem agora, mas ele disse que antes de que houvesse assim certeza de que esses fatos, né, que no caso a namorada do Toslan estava dizendo era verdade, que tudo seria como possibilidade. Ou seja, então, de certa forma, ele está tentando dizer assim, por mais que o que ela está falando pode ser verdade, e tem fatos assim mostrando que realmente aquilo é verdade, ele desconsidera aquilo tudo, como se é algo normal mesmo, assim, não tem nada de grave nisso. Então, por que você traz isso, né? Então, isso mostra também, esse caso foi um dos poucos que pode ser chegado às autoridades, mas quantas, assim, mulheres, pessoas que vivem nessas situações e não têm a chance de ter, assim, seus casos levados à justiça, serem resolvidos. Às vezes, esse julgamento todo que as mulheres enfrentam é uma forma de impossibilitar que elas tenham, né, a coragem de tentar mudar isso, porque não é fácil. Muito obrigada pelo comentário, Rayane. De fato, é assim, é triste, mas também estamos aqui para encorajar essas mulheres, para colocar os nossos rostos, né? Eu estou aqui para colocar o meu rosto, para que encorajem, para que passe para as mulheres que estão do outro lado e que porventura vão a vir ver esse vídeo e que isso seja uma forma de coragem para elas, força, e entender que isso não é do agrado de Deus, que Deus está do nosso lado, que o que Ele quer mudar é isso e que Ele vai fazer essa limpeza acontecer. E nós precisamos lutar por isso, nós precisamos guerrear contra isso, né? E eu acho que, eu tenho certeza que é o nosso chamado, e cada um de nós, né, sabe aonde, e como o Dani disse,
né? Onde vai abrir os seus braços e ver a extensão de onde vai chegar a sua mão, onde você pode trabalhar, o que você pode fazer. Então, ninguém vai poder dizer que não tinha o que ou aonde trabalhar e nem o porquê fazer, né? Todo mundo tem muito trabalho para fazer. E Deus conta com cada um de nós. Eu gostaria de finalizar agora com uma oração. Eu vou convidar a todos para que se ajoelhem comigo, aqueles que puderem. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem conduzido a tua palavra. Sabemos que o Senhor tem usado aqueles que estão se colocando à sua disposição. Sabemos que o Senhor tem encorajado, o Senhor tem abrido portas, o Senhor tem mantido em pé aqueles que fazem parte da tua igreja aqui na terra, teu povo. E eu não digo somente de nós, mas eu digo de todos nesse mundo que estão de alguma forma lutando e ouvindo a tua voz. E nós sabemos que tem os trabalhos externos, assim como também tem esse trabalho interno. E queremos continuar. Eu peço de uma forma especial que o Senhor possa tocar nos corações daqueles que se sentem chamados para essa obra. Aqueles que se sentem sacudidos, para que eles tomem uma posição, para que eles estudem, para que eles se coloquem à disposição para pregar a tua palavra, a tua mensagem. Para que eles coloquem de lado o medo, talvez os pensamentos de que não vão conseguir, ou os pensamentos de que há muitos empecilhos, mas que eles possam ir a ti e pedir o seu auxílio e estudarem e irem às fontes que têm, os artigos que são colocados pela Anciã-TES, os vídeos que estão aí sendo postos, né? Tanto material nós temos, e agora é a hora de nos agarrarmos ainda mais. E assim, de uma forma bem corajosa, que nós consigamos nos colocar à disposição do seu trabalho. Nós pedimos pelos nossos líderes e pela escola. O Senhor visite a cada mulher, a cada pessoa, individualmente, mas em especial as mulheres que estão lutando, as mulheres que talvez estão desencorajadas. Que o Senhor fortifique e as levante. Em nome de Jesus, amém.